Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast da Unifron, nosso Unifroncast. E nesse momento a gente vai falar sobre um projeto de inovação, dando continuidade na nossa pauta, em toda essa conversa de inovação voltada para a Unifron. A gente vai estar aqui conversando com o professor Henrique, da Unifron, a professora Jane, da UFGD, e a Mayra, representando aqui o Sebrae. Muito obrigado, bem-vindos para vocês, e muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente esse dia. Obrigado. Pessoal, dando continuidade dentro dessa questão do nosso podcast, a gente vai estar falando hoje sobre o projeto ELI, que é o projeto do Ecossistema Local de Inovação. Esse Ecossistema Local de Inovação é um projeto bastante interessante, né, professora? Muito. Como que funciona o projeto? Qual que é o desenrolar do projeto? Como é que funciona essa ideia central do projeto, professora? Então, muito obrigada. Obrigada, Henrique. De nada, professor. Obrigada, Mayra. Obrigada. A gente está muito feliz de estar aqui, né? Acabamos de sair da nossa reunião mensal do Ecossistema de Inovação. O Ecossistema de Inovação é uma parceria que começou com o Sebrae, lá no ano de 2018, e foi uma ação inovadora do Sebrae Nacional para trazer o ecossistema para o Mato Grosso do Sul. Então, nós somos pioneiros, somos o primeiro ecossistema de inovação do Mato Grosso do Sul. Iniciamos antes de qualquer outro. Hoje nós temos 11 ecossistemas, mas Dourados continua sendo o melhor, o maior e o mais importante, pai de todos os outros. E nós desenvolvemos a conexão entre os atores esses que compõem o nosso ecossistema. Universidades, institutos de pesquisa. Nós temos também o Sistema S, quase todos estão conosco. Temos as empresas públicas e privadas, então nós temos a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, a Prefeitura Municipal e também o setor público, que na verdade envolve indústrias, startups e instituições que pensam e respiram inovação. Essa é uma situação bastante interessante, né, professora? Porque é um projeto bem complexo, né? Muito. E dentro dessa construção, qual que é o projeto do Sebrae com relação a isso, Mayra? Assim, onde que o Sebrae se encaixa dentro desse projeto em si? O Sebrae ele tem uma visão, né, nacionalmente de trabalhar a inovação. E esses espaços, que são as governanças, elas são principalmente voltadas para fomentar negócios, né? Então, juntar ali grandes ideias ou dores que se tenha dentro de instituições ou da parte realmente comercial e, com isso, poder fazer negócios inovadores. Então, a gente pensa muito nessa questão também do funil. Ter grandes eventos para trazer o público em geral, entusiastas, pessoas interessadas em inovar, desde o ensino básico, né, que possa ser formado novos profissionais nessa área, até a questão de instituições de pesquisa, stakeholders, né, que são as empresas, startups, e também clientes, né, que a gente quer buscar para poder fazer essas conexões dentro desses grupos. E é interessante quando a gente pergunta, né, que a Mayra começa a dar conexão, eu fico sempre na dúvida, sabe, professor? Henrique, como que a Unifron se conectou com esse projeto do ELI e qual que é o principal motivador dela dentro desse projeto? Qual que é a ideia central? Bom, antes de mais nada, um abraço a todos que estão participando conosco, Gustavo, Mayra, professora Jane. A Unifron, ela nasce com essa pegada, com esse DNA, com essa digital, né, de estar promovendo e aderindo às boas práticas, né, e, claro, às boas iniciativas que envolvem inovação. Através da professora Jane, da liderança dela do Ecossistema Local de Inovação, nós fizemos questão de abraçar, de incentivar e de participar, porque tem tudo a ver, a sinergia com a nossa proposta da instituição, com a proposta de todos os atores, os stakeholders que estão trabalhando por essa pauta importante na nossa região. E a gente não podia deixar de fora, porque desde o nosso nascimento, com os nossos alunos, né, Jane, a gente pensa que o aluno tem que estar integrado, Mayra, dentro dessa proposta, dentro dessa pegada, não somente da inovação, do empreendedorismo, do desenvolvimento local e regional. Então, a gente nasce com esse DNA, Gustavo, e, claro, promover isso para os nossos alunos e para as nossas propostas digamos assim, a pedra de toque da nossa missão, né? E isso é bastante interessante porque a gente volta até numa dúvida que surgiu quando vocês comentaram, né?
quem que seria o público geral, ou melhor dizendo, quem que seria o público-alvo que o projeto ele está buscando, né? Além, o Henrique colocou bem que seria realmente os alunos aqui da Unifron e tal, mas quem que seria o público-alvo do projeto em si, professores? Na verdade, a gente tem hoje um radar de inovação. Então, todos aqueles instituições públicas, privadas de ensino, de pesquisa, de extensão que respiram inovação são muito bem-vindos. E o que nós queremos para Dourados é trazer a aproximação entre o que é pensado, às vezes, dentro de um núcleo muito pequeno, para ser visualmente conhecido por todos. E, para isso, a gente tem a vitrine, o ecossistema de inovação. Ele dá visibilidade daquilo que você pensa, às vezes, no seu mundo, no seu espaço, e que precisa de uma incubadora, que precisa de um desenvolvimento, que precisa de um ICT, que precisa ser desenvolvido com o apoio, por exemplo, de instituições públicas e privadas. Essa visibilidade, essa aproximação é papel do ecossistema. Nós somos totalmente sem fins lucrativos, não temos CNPJ, somos voluntários nesse trabalho, mas a gente quer aproximar as mentes para que editais que fomentem, que participem nacional e internacionalmente, saiam de dentro do ecossistema de inovação. Tem o apoio dos atores do ecossistema de inovação. A gente está aí com tantas oportunidades, Rota Bioceânica, acordos internacionais, universidades surgindo, institutos aparecendo. E por que não se aproximar? Uma andorinha só não vai fazer verão. E, professor, é interessante isso que a senhora está comentando, porque a gente está aqui discutindo, né, com o Sebrae, com a Unifron, mas o projeto em si, ele possui outros autores, outras pessoas que fazem parte do projeto? A senhora consegue citar alguns, assim, para a gente ter uma ideia? Nós temos hoje as universidades UFGD, Unigran, Instituto Federal, a Embrapa, empresas como a Mosman, nós temos a Agis, o Instituto S, todos, Sebrae, Senai, Senac, são todos. atores que realmente estão buscando inovação, né? Exatamente. Nós temos a Unifron, temos a Unigran, temos agora, né, empresas que são startups que surgiram dentro desses atores maiores. Já tem frutos ali, professora? Já estão surgindo. Então, assim, a Sistêmica, nós temos a Renda Fácil, que são startups que foram surgindo e que foram entendendo a importância de participar do Ele para construir e fomentar a inovação. E dentro dessa construção, professora, por exemplo, assim, né, realmente trabalha como um ecossistema, né? Aí cada um desses atores, eles vão desenvolvendo, eles vão buscando projetos para que possam estar ajudando os demais, por exemplo, igual o Sebrae, como que o Sebrae pode estar auxiliando as pessoas, como que a Unifron consegue estar auxiliando, como é que funciona? Na verdade, é o contrário. As pontuações de cada um. É o contrário. Você, ator Sebrae, precisa da parceria dos 34 para te apoiar. Mas o nosso papel também é fazer essa ponte, por exemplo, a empresa desde a ideação até a aceleração. Sim. Então, a pessoa chega ali com uma ideia de negócio, alguma coisa do tipo, ou está inserida dentro de um grupo de governança, por exemplo, porque esse já é mais avançado, né? Mas o de entusiastas, que seria, por exemplo, o Tereré Valley, que nós vamos reativar, está no meu plano estratégico para os próximos 18 meses aí da minha atuação dentro do Sebrae, ele é voltado também para a trilha do empreendedor. Então, a pessoa chega lá com uma ideia e ela pode fazer esse processo de ideação, botar o negócio em prática, depois a aceleração. Então, para isso, nós temos diversos parceiros, né? Então, ele vai para uma incubadora, uma aceleradora, tem o Espaço Maker em Campo Grande, que nós fazemos conexões, que eles fazem desde a agulha a foguete, né? Então, para auxiliar os empreendedores. Então, temos toda uma estrutura para se auxiliar, né, e fazer o crescimento em conjunto da inovação no Estado. Eu acho também, dentro dessa perspectiva, pelo que eu tenho percebido, né, o ecossistema local de inovação como um hub de oportunidade. Exatamente. Tanto oportunidade para discutir ideias, né, ações, processos, produtos, porque um ambiente desse propicia ao participante, Jane, me corrija se eu estiver errado, né? Fugir um pouco daquele ambiente de tentativa e erro. Porque ele vai ter ali uma ideia, ele vai dividir as suas dores, né? Crescimento com suporte. Crescimento com suporte. Às vezes alguém que já teve aquela experiência, que já passou por aquele processo, pode orientar, pode ajudar. E aí cada ator tem sua agenda também, de inovação, de seminários, de eventos, que pode ali
compartilhar com os demais para que fazer qualquer aquilo que a Jane acabou de falar, né? Os 34 apoiam aquela iniciativa e fortaleça, né, a partir desse hub, dessa conexão, todas as oportunidades e ações, né? E é interessante essa relação, até para que eu, né, possa entender, mas também o nosso telespectador ali pode estar entendendo mais sobre o projeto, principalmente assim, o que eu de fora, né, eu tive uma ideia, eu consigo trazer essa ideia para dentro do ecossistema e ela ser trabalhada, ou ela tem que vir mediante algum parceiro, algum ator que já tá desenvolvendo aquela ideia, professora? Na verdade, ela tem o apoio de um desses atores que traz para o ecossistema o apoio maior. Então, hoje você pode entrar numa incubadora dentro da UFGD, por exemplo, e dentro dessa sua ideia que vai ser incubada, você tem aí uma probabilidade grande de ter um fomento de apoio. Nós não temos recurso financeiro, né? Então, ninguém aqui, como ator, desembolsa um valor financeiro, mas a gente tem mentores, a gente tem espaços, a gente tem oportunidades para aquela sua ideia ter a possibilidade de virar um CNPJ. E nós não transformamos isso sozinhos, nós transformamos isso com 34 pessoas pensando juntos e parceiros institucionais que vão te dar fomento para que isso aconteça. Um dos exemplos bem legais é nós estamos fazendo a primeira maratona de inovação dentro da aldeia Joguapiru. Com alunos mesmo aqui em Dourados. Bacana, ali na aldeia indígena. Que vai acontecer no dia 16 de maio. Como que isso vai estar sendo desenvolvido? Os atores, os parceiros. A gente vai ter a presença do SENAC, do SEBRAE, da Unifron, da Unigran, da UFGD, com apoio para a comunidade. E, paralelo a isso, a gente tem uma maratona acontecendo, no qual os alunos do 9º ano e do 1º ano do ensino médio vão estar pensando em ideias inovadoras para resolver o problema da água da sua comunidade. Que bacana, um problema local que eles vão estar desenvolvendo para solucionar. Totalmente local, com uma solução ali caseira entre as que vivenciam aquela dor, né? Exatamente. E é um local também que precisa de muita oportunidade, né? Então você capta talentos também dessa forma, né? Em um ambiente que não é inserido esse tipo de oportunidade. Bem interessante. Mais interessante com esse movimento de maratona e de interação é que às vezes o aluno, né, a criança, o jovem, ele nunca foi despertado para ter essa habilidade, né? Esse conhecimento ou essa habilidade de traduzir problemas, de conversar com grupos, de expor, treinar, né, essa habilidade, esse treinamento. Então, às vezes, isso também desperta, né, a capacidade daquela criança, daquele jovem, entender, poxa, eu também posso fazer isso, né? Eu posso participar, eu tenho isso dentro de mim. Desperta liderança, desperta resolutividade, isso é muito bacana. Olha que legal, olha só, esse projeto ele foi aprovado pela Fundect, ele tem o apoio da Fundect. São 88 mil que nós participamos de um edital. E nesse edital a gente não participou sozinho, nós escrevemos junto com o ecossistema de inovação. Então, nós, como atores, não temos recursos próprios, mas nós podemos buscar apoio em captação de recursos para solucionar problemas que nós acreditamos que é importante para o nosso ecossistema. A ideia maior é ser um hub pensante mesmo, né, professor? Exatamente. De bons pensamentos, né? Ô, Henrique, mas e a Unifron, nesse posicionamento, é aquela ideia do Instituto? Como é que funciona a posição da estrutura da Unifron nesse meio ali? Gustavo, é uma coisa, acho que natural, né? A Jane acabou de falar assim, é um pensamento, é uma ideia e, claro, vem uma ação. E nós somos aqui muito da ação, da prática, né? A gente se estrutura, a gente pensa, a gente sonha, mas nós queremos realizar. E eu tive a oportunidade agora de conversar com todos ali na reunião do ecossistema aqui na Unifron, da qual eu fico lisonjeado, Jane, também pela oportunidade, Mayra, também por essa parceria que estamos criando, de perceber que a nossa instituição, ela nasce, obviamente, de um planejamento, de um sonho, mas ela é um resultado de uma ação prática. Exatamente. Então, antes da gente... Mão na massa, né? Mão na massa. Então, acho que o processo de inovação, ele passa por essa coragem, por esse destemor, né, de encontrar o desafio, de perseverar na dificuldade, né, de encontrar a solução que, para às vezes, aqueles menos acostumados, né, não visualizem a realização de uma ação concreta, né?
Então, o próprio nascimento da faculdade, ela é um ambiente que instiga de inovação, né, e de realização, que é muito bom a gente mostrar isso para os nossos parceiros, para todos que fazem parte do ecossistema, que vale a pena pensar, planejar, mas antes de tudo, agir, né? E encontrar bons sócios nessa caminhada, né? Então, o ecossistema para a Unifron é um bom sócio para a gente entender também o nosso papel estratégico, posicionado, mas ao mesmo tempo também ativo, né, e altivo nesse contexto. E é interessante isso, porque a gente estava conversando agora há pouco, né, professora? Principalmente a questão dessa estrutura de governança. Então, como que é? A Dourados já tem um Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, professora? Como que funciona? Como é que está estruturada essa governança hoje aqui? Legal sua pergunta, né? A Lei de Inovação de Dourados, ela surgiu antes da lei estadual. Ela já tem uma lei, Dourados já é inovador nesse sentido. Já. Dourados é pioneira, né, Jane? Foi aprovada em dezembro de 2023. Poxa. A lei do nosso estado foi aprovada em 2024. Então, nós temos uma lei anterior à lei Dourados estadual. na frente aí, pessoal. Olha sempre. aí. E aí, nessa lei, foi constituído o nosso Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Já foi constituído, já está Exatamente. Final do ano de 2024, esse conselho tomou posse pela legislação municipal, pelo prefeito anterior, o Alan Guedes. E depois disso, agora, nós temos o secretário de Desenvolvimento Tecnologia de Dourados, que ele é o presidente nato desse conselho. Bacana. E ele, então, através do Antônio, que é o secretário Antônio hoje, Freire, né? exatamente. Bacana. Antônio Freire, então, assume a secretaria e assume a presidência. E de lá para cá nós já tivemos 2 reuniões, tanto em fevereiro quanto agora em março. E a missão desse conselho, além de ter o fundo de inovação partido das empresas que abrirem indústrias, que pensarem em tecnologias, que pensarem em inovação, e que esse fundo possa estar voltado para editais, fomentar inovação, isso parte dessa lei de inovação. E esse conselho tem qual função? Direcionar esse fundo, colocar esse fundo em execução para o orçamento de 2026. Para que inovação... Já está previsto isso, professora? Já está previsto na lei. Agora, no ano de 2025, a função do ecossistema de inovação é articular a lei estadual com a lei municipal, fazer com que essa lei realmente seja uma lei que trabalhe e fomente junto e colocar o fundo de recursos de inovação a ser realmente utilizado pelos atores, Bacana, hein? pelas instituições que pensem em inovação. Então, esse é o papel do Conselho. E nós, como ecossistema de inovação, conseguimos 8 representantes num conselho que tem 13 cadeiras. Então, vocês imaginam a importância do ecossistema de inovação. É um trabalho de advocacy importante que todos esses atores têm, de influenciar o setor público, né, a olhar a pauta e, obviamente, também trabalhar por ela. Imagine só, por exemplo, um município, um governo estadual, que não tem o apoio da sua base de que pensa em inovação. Vai fazer políticas desconectadas com aquilo que eles entendem que é relevante para o trabalho deles e aquilo que eles encontram estrategicamente como uma posição, seja da instituição, do serviço, do produto ou da inovação que a gente tem que trabalhar. E a ideia dentro desse projeto, dentro desse comitê, né? Eu chamo de comitê mesmo, professor? Conselho. Conselho, né? Dentro desse conselho, ele vai trazer benefícios, a ideia municipal é trazer benefícios para empresas que queiram investir em Dourados no segmento de educação, de inovação, professora? Pessoas, CNPJs, que vão surgindo. Então, eu tenho aqui um Conselho Municipal de Inovação que vai ter um fundo de inovação para que a gente tenha, em pouco tempo, uma cidade pensando em inovação, assim como Recife começou. Que bacana. Porque esse conselho, essa lei, foi pensada em cidades como Londrina, como Recife, como Floripa, modelo, né? Porto Alegre, que já tem a sua lei atuante, com ações específicas, porque essa lei, ela foi construída pelos atores do ecossistema de inovação. Nós fizemos um GT de trabalho, construímos a lei, entregamos a lei para o município, lógico, depois passou pelos setores responsáveis, e ela, então, foi encaminhada à Câmara Legislativa, que, então, aprovou essa lei no dia 27 de dezembro de 2023. A partir de lá, nós constituímos
o conselho, os membros desse conselho, e agora a gente está trabalhando nessa adequação das duas leis. Sabe o que é legal, Gustavo? Se você me permitir, Claro. insight aí para os nossos alunos também que acompanham. Quando a gente fala de termos uma lei para um determinado assunto, principalmente na pauta da inovação, não quer dizer que é uma imperatividade, né? Ou seja, uma obrigação daquele poder público entrar nessa pauta, investir em nada, mas é dar legitimidade para um movimento, né, da sociedade e, através dessa lei, da força, como eu falei, a institucionalidade, poder. a força, a legitimidade que esse movimento de inovação precisa. Então, quando um município, quando um governo estadual reconhece isso numa legislação, quer dizer que fala assim, olha, essa pauta é importante para todos. Essa pauta é importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. E, é claro, os agentes se misturam, vão buscar parcerias através de um ambiente já de reconhecimento, que a nossa própria legislação assim impera. Então, fica um insight aí para os nossos alunos entenderem também o poder de uma lei, né? E baixar essa lei, né? E fazer com que Estudar ela essa vire, lei. né? Estudar, fazer né? com que ela vire, porque a gente tem muita O lei. pessoal do direito aí, ó, já tá... Fica a dica aí, Fica uma a dica dica. legal. Porque tem muita lei que não pega. Uhum. Por quê? Fazem leis por fazerem. Porque pressão, Pra cumprir porque tabela isso lá, aqui, hein? cumprir tabela. Mas isso é um movimento que vem da base, daqueles que pensam em inovação local. Estão organizados. E falam, olha, é importante essa lei para nos dar legitimidade, para criar uma institucionalidade e, ao mesmo tempo, ter uma segurança. Sim. Né? Para que os empresários entrem na pauta, para que a sociedade civil se engaje, para que o terceiro setor patrocine, né, trabalhe junto e o governo reconheça como uma pauta importante. E lembrando que inovação, ela vai envolver, quando você pega uma cidade inovadora, automaticamente você tem uma cidade que vai crescer, que vai desenvolver, que busca empresários, que empresas buscam aquela cidade para se desenvolver. E automaticamente, quando você tem isso desenhado dentro de uma lei, com certeza você vai trazer benefícios para quem está ali, né? Esse projeto em si, professora, eu lembro que a gente estava conversando ali, que ele já tem perspectiva até de fora, de conexões com a Coreia do Sul, já tem conexões... a Mayra comentou do Tereré Hub, como que é? Tereré Hub, ele é uma comunidade aqui dos entusiastas, né? Então, assim, se tiver alunos interessados em tecnologia, nos eventos, em conhecer melhor a metodologia, eu acredito que em 2 meses a gente vai começar a fazer essas reuniões, né? Que vão ser mediadas por mim, para podermos fazer eventos e ações junto com esse grupo de entusiastas, que eles também comecem a agir conforme a governança, né? De forma autônoma. Pode trazer eles para cá já de imediato. Vamos precisar de lugares para poder fazer essas reuniões. Nossos alunos agradecem muito. Né? Sim, já temos um grupo de WhatsApp bem grande, né, de entusiastas, e agora a gente quer reativar. E também ali dentro vai ter contato com pessoas que estão iniciando startups, que já têm pequenos negócios inovadores, que também buscam esse tipo de conexão para poder se aprimorar e crescer, né? E que nem o Sebrae investiu muito pesado na metodologia CERT e em juntar realmente essas pessoas para que a gente possa colocar um espaço com estrutura, né? Para que a inovação ela possa crescer. Muito bom. Isso. Fundamental. E só voltando ali, professor, então queria que a senhora comentasse sobre essa questão das conexões internacionais já, porque já são projetos que já estão sendo desenvolvidos, já rodaram, né, o mundo aí, o Brasil e o mundo. Além né? da lei, a gente tem o Pacto de Inovação, que ele é anualmente assinado pelos atores. O que é esse pacto? É uma forma Compromisso. simbólica que nós temos de ter um compromisso com a inovação de Dourados. Então, toda vez que atores novos vão entrando, esse pacto vai sendo restabelecido e há uma nova assinatura. E na mesma pegada, a gente tem agora um acordo de cooperação entre a Coreia do Sul, na verdade, entre a Coreia do Sul e o Brasil, na Federação de Comércio e Indústria, representado pelo senhor Pablo, que veio até Dourados, falou para o ecossistema, assinamos esse pacto e agora a gente tem uma conexão não só entre Brasil, Dourados, mas sim também com a Câmara dentro do cenário da Coreia do Sul. E qual a importância disso? É a gente pensar o que está acontecendo lá fora, para a gente também trazer isso para as instituições, para o mercado,
para o cenário público e privado. Assim como você disse da importância de uma cidade inovadora, é uma cidade sustentável. Bacana. É uma cidade que respira, Muito além, né? inspira a inovação. É uma cidade preocupada com o meio ambiente, preocupada com a economia, preocupada com a sustentabilidade e preocupada com nossos jovens, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, nós precisamos muito que o jovem venha para um Tereré Hub e participe, e traga ideias, e fomente o empreendedorismo para manter essa cidade viva. E esse projeto, ele prevê intercâmbios de Sim. tecnologia, Além do intercâmbio, alunos. prevê a língua, a língua, professor. Olha que cursos, bacana aí. Quem quiser né? aprender e a outras gente línguas, tem né? a importância da tradução e também a ida e vinda entre a Coreia do Sul e o Brasil. Então, há uma missão para esse processo de 2025, para que a gente leve alunos, leve empresários e faça essa conexão, né? Que é o que a gente está precisando. Tem a rota bioceânica é um fator de internacionalização, então nós Pauta estamos permanente, buscando, né, do exatamente, Estado, né? precisamos trazer isso para dentro. Um dos nossos atores é o Celeiro MS, que já faz essa conexão com países da rota e que ele é ator do ecossistema. Então, olha só, a gente não tem só empresas, a gente tem associações. A gente tem fundações, a gente tem federações. A Federação de Empresas Júnior, que tem aí 35 empresas júnior do estado inteiro, faz parte do ecossistema de inovação, que está inserido dentro da É um universidade. movimento muito forte, né, professora? Exatamente. E é orgânico. E é orgânico. É Isso. Quem vai estar na fonte. E é mais né? difícil, né? É mais difícil. É mais difícil, Você né? vem pelo incentivo do interesse, da pauta de um determinado curso, de uma iniciativa, de uma associação, de uma instituição de ensino. E é orgânico. Não é de cima, não é top-down, né? Ou seja, o governo mandou fazer. É uma Coisa que iniciativa surge, da né? sociedade, né? Tudo ali na base, falando, a gente precisa fazer. É diferente, né? Exato. Que vem de, você precisa, não, a gente necessita construir isso. E assim, só para colaborar com o Henrique, nosso ecossistema ele é pautado em duas vertentes, o agro e a saúde. Bacana. Até porque esse estudo, quando foi feito, identificou as duas maiores atividades de Dourados. Então, não por acaso, a gente sabe o quanto Dourados é importante para a saúde dos 17 municípios que aqui estão em torno, e o agro não precisa nem dizer da importância Sim, dentro da nossa cadeia região, do né? agronegócio. Agro E aí, inovação. até 2024, a gente estava pautando o agro. Então, a gente tinha e tem muitos atores voltados para esse setor. O ano de 2025, a gente já inicia com novos atores na área da saúde. Então, fica aqui o meu apelo, né? Hoje só temos o HU, que é um dos atores da saúde de maior impacto dentro de um hospital. Mas você que está aí me ouvindo, que faz parte, né, do Hospital Evangélico, Hospital do Amor, Hospital Bacana. Fica Santa aberto Rita, o Hospital da Vida, Clínicas inovadoras. pensa em inovação, precisa trazer isso, venha para cá, vamos pensar juntos. Eu Sabe consigo o que é participar. legal, Jane? A gente perceber que a inovação para a saúde. Vamos falar da saúde. Despertar esse interesse da galera conectada com o tema saúde. Às vezes as pessoas pensam que inovação é trazer um robô, é trazer um equipamento de milhões de dólares. E às vezes a inovação ela está no protocolo, ela está no processo de atendimento, ela está no processo, né, de Exame de sangue. exame, de uma humanas. anamnese, né, de uma identificação, de um diagnóstico. Uhum. E Também aquilo ali é processo, é atendimento, é as como lidar, metodologias inovadoras de como se trabalhar em equipe, Não é só gerenciar esses trazer, puxa, projetos. vamos inovar com um robozão que custa aqui milhões de dólares. Isso, às vezes, nem inovação é um procedimento. Ricardo Senna fala, né, nas suas frases que inovação não são robôs, inovação são pessoas. E nós precisamos pensar na melhoria de vida das pessoas, aquelas que estão ao nosso redor. E pensar nisso é um pequeno ajuste naquilo que a gente tinha, né? Como o Henrique falou hoje durante a sua apresentação. Num advogado que saía com milhares de folhas dentro de um processo para ele poder analisar, e hoje ele, com um clique no seu computador, ele lê todo um processo. Exatamente. Isso é inovação. É E melhorar. o que a gente pode melhorar para a vida? É isso que a gente pensa dentro do ecossistema de inovação. E aproveitando já e seguindo para a gente ir encerrando,
Qual que são os próximos passos, professora? O que vocês vão colocar assim? Qual que é o próximo sonho? Vamos colocar assim dentro desse projeto? Qual que é a ideia do Sebrae? Próxima meta. A próxima meta, o próximo objetivo da Unifron também nessa construção. Então, para o ecossistema de inovação, a gente sabe da importância da parceria. Então, desde 2024, a gente está buscando ações de editais de parceiros. E quais são os parceiros? Os atores. Então, hoje a gente não participa de um edital sozinho. E ter a Unifron como mais um ICT é muito bom. Porque o ICT, para os ministérios da tecnologia, de ciência e tecnologia, é essencial que um ICT submeta a proposta. Mas ele não pode. ICT é um Instituto de Ciência e Tecnologia. Bacana. E ele não pode submeter sozinho. Porque se ele for sozinho, ele vai ser descartado na primeira avaliação. Aquela força que vem de baixo que o Henrique Isso, comentou é uma exatamente. É a força o da rede. trabalho Então, de cooperação. A Unifron, ela submete a proposta. Ela é o coordenador da proposta, né? Mas quem são os seus parceiros? Quem tá junto? Está na sua rede? Como que esse edital de 1 milhão vai vir para melhorar a questão da saúde do município de Dourados? Mas ele não pode escrever sozinho, porque ele não vai passar. Agora, ele pode juntar as universidades, ele pode juntar o Sistema S, ele pode juntar todos aqueles outros que não têm ICTs, que não são Institutos de Ciência e Tecnologia, mas são parceiros. E aí ele faz isso acontecer. Então, a meta hoje do nosso ecossistema é fortalecer esta união de atores na proposta. E aqui, resumindo, né, a minha fala, no ano de 2024, nós apoiamos quase 2 milhões de editais juntos. Quando a gente está Muita juntos, força, muito projeto, né? né? Então, assim, gente, isso é muito legal. A gente está junto, a gente está escrevendo junto. A gente acabou de submeter uma proposta agora de um edital de Olimpíadas nacional com apoio. Lógico, a gente não sabe se vai ser contemplado, mas a gente está junto Tá em escrevendo uma tá em proposta. movimento. E isso é muito legal, né? É isso que a gente quer. A gente quer unir forças para fazer algo diferente para Dourados. E eu faço um convite, você que está me ouvindo aí, né? Nós estamos agora, vamos lançar o nosso site. Nesse site do Ecossistema de Inovação, tem toda a nossa programação de todos os atores. Bacana. Lá a gente vai falar o que a gente está fazendo junto. Lá a gente vai escrever quais são os editais que você pode submeter proposta. E às vezes você não consegue escrever um edital, você não sabe escrever. Nós te ajudamos a escrever uma proposta. Que bacana, professora. Ajuda mesmo ali o projeto. Exatamente. Se eu tenho interesse. Exato. A gente tem o Mas- Inova Pantanal e o Inova Cerrado. 40 propostas vão ser aprovadas agora para o Cerrado e para o Pantanal. CNPJs. Aí você lê o edital e fala, poxa, como que eu faço? Vem para o ecossistema. Procure um dos atores. A gente vai te ajudar na escrita da proposta. É que ter uma boa ideia não vale nada se você não tem execução. Então, o planejamento que se faz dentro das propostas já é pensando em uma boa execução, né? E o Sebrae também dentro dessa construção, Mayra, qual que são as próximas etapas, o próximo sonho do Sebrae junto da questão da Eli, né? Do Eli. Aqui em Dourados nós temos a visão, né, de melhorar a nossa pontuação para que seja um ecossistema cada vez mais avançado, futuramente poder ter um espaço de um parque tecnológico. Então a gente está nessa busca, né, de melhorar essa integração e também trazer, né, novos atores, pessoas interessadas para a gente poder fomentar e continuar esse trabalho que está sendo tão maravilhoso aqui. Muito bom. E a Unifron, Henrique? Do nosso lado é continuar sonhando esse bom sonho, mas ao mesmo tempo executando boas ações, colocar, obviamente, toda a nossa estratégia à disposição do ecossistema, ser um parceiro vivo, né, presente, porque a gente acredita muito na força do desenvolvimento local e regional através de boas práticas, boas ideias, produtos bons, inovadores, processos inovadores que vão fazer com que a nossa comunidade se desenvolva, trazendo isso para a nossa proposta pedagógica em todos os cursos, ter esse DNA de inovação, de empreendedorismo, que eu acho que é fundamental. Falei até há pouco na nossa reunião, né, que cada aluno nosso
seja transformado em um CNPJ, ou seja, que ele saia daqui com a ideia, né, de empreender, de inovar, de buscar essa Que é o convivência. DNA da Unifron, né? Que é o nosso DNA. Essa convivência em rede, em cooperação, porque isso vai acelerar a sua carreira, isso vai trazer perspectivas boas, né, de colocações, de trabalho, né, de empregos. Isso vale para o ambiente público e para o ambiente privado, porque às vezes a gente fala, pô, não se inova no ambiente público, né, não empreende no ambiente público, e pelo contrário, se faz muito disso, é claro, com disposição, né, e conhecimento. Então, do nosso lado, é colocar tudo isso à disposição para que Dourados cresça cada vez mais, que os agentes locais de inovação também, o ecossistema local de inovação possa cada vez mais usufruir dessa nossa instituição para que nós possamos crescer juntos. Se a gente fosse definir o ecossistema local de inovação em uma palavra, qual que era a palavra que vocês colocariam aí? A palavra que me inspira é inovação. Massa. É inovação. Sempre será inovação. E a partir desse contexto, assim, vocês têm algum convite para fazer, alguma mensagem para deixar para os nossos telespectadores aí, quem queira participar, quem queira se envolver mais, quem gostou do projeto, quem gostou da ideia, como que eles podem estar buscando, como que eles podem estar realmente participando mais ativamente desse projeto? Amanhã e depois nós vamos estar lá no auditório da UFGD com o primeiro workshop de pesquisa, inovação, empreendedorismo e inovação. Então, no auditório central. Se você quiser já conhecer algum dos atores, amanhã nós vamos ter um evento. No próximo dia 11, nós vamos estar na UEMS com um evento de inovação voltado para palestrantes internacionais que vão estar na UEMS. E no dia 24 e 25, a gente está na sede da Associação Comercial com a Agistec, que é um evento do nosso ator, que também vai ter um estande do ecossistema de inovação dentro da Agistec. E no dia 16 de maio, vamos estar na Maratona de Inovação, dentro da Jaguapiru, trabalhando o dia todo, de 8 às 17, falando sobre inovação. Em agosto, no dia 11, vamos ter a primeira feira de profissões organizada pelo Ecossistema de Inovação, ali no pátio do Centro de Convenções da Prefeitura. É uma oportunidade para você não conhece, mas que pode se aproximar de profissões sem ser por instituições. São profissões que vão ser apresentadas. Isso é inovação. Isso é muito bacana, né? Muito legal. Nós também temos nossos canais de comunicação, temos o Instagram, nosso site que em breve vai estar no ar com todas as informações. Já coloca o Instagram de vocês, qual que é o Instagram, depois a gente coloca na legenda. Qual que é o arroba de vocês? Eu tenho que lembrar. Ecossistema de Inovação de Dourados. Ah, legal. Então, temos também, a gente pode disponibilizar também. Exato, pode deixar que a gente coloca. Podemos deixar também o QR Code do grupo de entusiastas, né, para quem queira entrar lá e também ter as informações a respeito dos eventos do ecossistema e as reuniões. E é isso. Bacana. Professora Jane, muito obrigado. Eu que agradeço. Aira, muito obrigado pela atenção. Professor Henrique, mais uma vez, muito obrigado. Show Deixando de um bola. abraço aí, pessoal. Pessoal, não percam o nosso próximo podcast. Como esse, vai ser sempre um podcast voltado à questão de inovação, tecnologia, agronegócio, saúde, que é o DNA da Unifron. Um grande abraço para vocês e até a próxima aí.